Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Oeste Sem Filtro. Todos os créditos ao canal deles, o link tá na descrição e no comentário fixado. Pessoal, quem apoia o canal, deixe o seu like e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos. E é muito importante que você deixe seu comentário aí no final do vídeo para a gente saber qual que é a sua opinião. Deixe um boa tarde, uma boa noite, um oi, que já ajuda muito esse vídeo chegar para mais pessoas e a gente melhorar o nosso público aqui. E sem enrolações, vamos reagir ao vídeo aqui. Porque ali eles colocam com todas as letras que eles baniram canais, que eles removeram conteúdos, vejam vocês, está na carta, que não violavam nenhuma regra do YouTube. Tudo para agradar a Casa Branca de Joe Biden. Especialmente ali temas, né, de pandemia, eleições também, urnas, discussões pertinentes para qualquer país, em qualquer democracia saudável. Eles assumem que sim, eles baniram porque vinha uma ordem da Casa Branca de Joe Biden e eles não questionavam nada, eles simplesmente abaixavam a cabeça, sim, vamos banir, sem nenhum questionamento. E agora o YouTube diz que vai criar esse programa para restaurar essas contas banidas injustamente. Agora, como reparar esse estrago? Porque o debate foi censurado, pessoas foram censuradas, vidas que poderiam ter sido salvas, até porque nós estamos falando de contas de médicos renomados durante a pandemia que foram derrubadas. Cientistas não puderam discutir, debater, falar. Como reverter esse estrago todo? E é curioso, para finalizar, Paula, como tudo que a esquerda fala que a direita faz, a esquerda faz literalmente em ações. E dessa vez o governo, né, de um país que tem na primeira emenda essa proteção quase absoluta à liberdade de expressão, o governo de Joe Biden foi exatamente a mão censora nos últimos 4 anos. Pois é, Piotr, boa noite, seja bem-vinda. A Ana tocou num ponto, não dá para voltar atrás. Como é que vai reverter todo esse período de censura, de pressão, né, que as Big Techs sofreram, não só nos Estados Unidos, mas mundialmente? Tem o Twitter Files Brasil, mas também tem o Twitter Files na Europa, enfim, todo esse dossiê, esse conjunto de documentos mostrando que essas plataformas realmente sofreram pressão por parte de governantes em várias partes do mundo. E o que fazer a partir daqui, já que hoje se sabe o que aconteceu lá atrás? Piotr, boa noite. Boa noite, Paula. Augusto, boa noite. Boa noite, Ana, Silvia, todos que nos acompanham. Do ponto de vista jurídico, quando você é prejudicado, há uma ação de ressarcimento. Isso tem no mundo inteiro. A questão é exatamente o como ir adiante com isso. Um outro ponto, e Ana já trouxe esse aspecto, se a maior nação do planeta do ponto de vista de fonte, berço das liberdades, como tem sido desde, obviamente, a Carta de Independência e a Constituição Americana, foi vítima de censura movida pelo próprio governo, o governo democrata de Joe Biden, denunciado novamente no discurso de Donald Trump ontem nas Nações Unidas, imagino que não acontece no Brasil, onde a liberdade sofre sim e sofre mais. Sofremos exatamente isso. A revista Oeste é exemplo vivo dessa censura e a tentativa de uma censura ainda maior, não só pela asfixia financeira que sofremos aqui durante praticamente um ano no canal do YouTube, que pertence ao Google. É bom a gente lembrar isso daqui. E também, obviamente, aquela tentativa divulgada naquela primeira investigação da Lava Toga do Ayrton Vieira e do Talhaferro, ou seja, criativo, para inventar coisas que poderiam punir a revista Oeste porque só havia conteúdo jornalístico. Aquela mensagem que nós divulgamos aqui, aquela série de mensagens. Esses são dois aspectos. Agora, se a gente olhar desde a pandemia,
Quantos médicos e cientistas foram calados por essa censura que houve? Inclusive com ajuda muito clara, como elas estão confessando agora, por parte das redes sociais americanas, pressionadas ou não, e aí elas vão ter que explicar melhor pelo governo americano. Mas isso aconteceu aqui também no Brasil. Cientistas sérios, cientistas competentes, reconhecidos, médicos com histórico, digamos, inquestionável, não puderam falar. Agora tem uma outra questão que eles estão chamando de a polêmica do Tilenol, sobre o paracetamol. Porque Donald Trump tem uma pesquisa já divulgada em que refere a possibilidade do paracetamol causar autismo em mulheres grávidas, ou seja, no feto, né? Na criança que está por nascer. Imagina se isso fosse em outra época. E eu não estou nem dizendo se sim ou se não, porque eu não sou cientista, mas esse debate precisa acontecer. Não aconteceu esse debate na época da pandemia, porque um lado foi completamente calado, censurado, violentamente. Porque as pessoas eram canceladas. E quando não canceladas, pediam a conta. E com aquela desculpa esfarrapada de violou as normas internas da rede social. Vivemos um tempo de censura gravíssimo no mundo. E, de novo, se a fonte da liberdade clara, como existe na Constituição americana, também sofreu com isso, imagina o mundo inteiro. Imagina nós. Daí o porquê nós estamos aqui todo dia denunciando o arbítrio e o abuso contra a liberdade brasileira, as liberdades garantidas na Constituição, que vem, veja só, de quem deveria guardá-la, tem que citar novamente o Supremo Tribunal Federal. E a gente lembra sempre que a Revista Oeste foi penalizada pela plataforma, pelo YouTube, e quando nós batemos a porta da plataforma para entender o que tinha acontecido, nós recebemos como resposta de que tínhamos violado as políticas internas da plataforma, e assim ficamos por 1 ano e 3 meses sem monetização. Augusto Nunes, seja bem-vindo de volta, boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, Piotr, meu amigo, minha parceira, Ana, querida, Silvio, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. Ainda estou com a voz um pouco prejudicada, mas eu já estou bem. Algumas reminiscências aí fazem bem. Quando houve a ditadura do AI-5, eu trabalhei durante 5 anos sob censura. Nem havia um censor na redação do Estadão e da Veja. Na Folha, no Globo, e no Jornal do Brasil também tinha o censor na redação. No Globo e na Folha, não precisava. Eles praticavam a autocensura. Eles mesmos cortavam. Hoje, essa forma de censura piorou um pouco, porque descambou para mentira. Então, eu estava vendo hoje na edição impressa, que é essa velharia da Folha, que eu gosto de ver, porque lá fica mais evidente a mentira. Parece que aquilo se destaca no papel. Eu vi que em 39 segundos, foi isso, o encontro entre o Trump e o Lula? Sim. Se rolou um climão. Foi um negócio ali que se segura mais um pouquinho, os dois saem apaixonados. E o Lindbergh festejou isso aí, escrevendo o seguinte: ninguém resiste ao charme do Lula. Eu até perguntei se ele, por acaso, se ele enfrentasse essa dúvida, né, se ele ficaria com o dono, que é o Lula, ou com a mulher com quem ele é casado, a Glaze. Porque em 30 segundos, que isso é uma coisa legal, eu acho que ele fica com o Lula, com o dono. Essa turma mente e torna mais fácil o trabalho da censura. Na censura do AI-5, que foi longe, ali você viu quem resistia à censura, quem publicava versos dos Lusíadas, quem publicava receita de bolo, e os outros que seguiam sem vigilância as ordens da censura. Eu não entendo como nos Estados Unidos, eu até peço a Ana
uma explicação. Por que nos Estados Unidos, Sim. que é a terra da liberdade, o Google não resistiu? Sim. Quer dizer, ele seguiu por quê as ordens do governo? Para fazer o que fez a Folha na ditadura do AI-5? Porque as outras revistas fizeram o possível para resistir. Resistiram. A censura, ela é castradora e ela acaba te convencendo de que não adianta ficar escrevendo aquilo. No primeiro dia você diz, vou escrever. Então escreve, o chefe passa um X com aquele lápis vermelho em cima e ponto. Na manhã você repete, no terceiro dia você se dá conta de que é inútil. E por isso é mais castrador ainda. Então eu queria entender por que esse pessoal atendeu ao que queria o Biden. Por simpatia? Por que, Ana? Augusto, é a pergunta de $1 milhão. Agora, eu arrisco dizer que eu acho que esse conglomerado, esse consórcio, né, que nós temos aqui também nos Estados Unidos, eu acho que eles não apostaram na eleição de Donald Trump em 2024. Muitas questões foram levantadas naquela eleição de 2020 em relação à lisura da contagem de votos em alguns estados. Isso foi engolido por esse sistema, porque, como nós estamos vendo, foi proibido questionar, foi proibido perguntar, foi proibido debater sobre aquela eleição de 2020. E o que os republicanos fizeram? Eles imediatamente começaram a trabalhar nos estados exatamente para que essa lisura e essa transparência ela acontecesse em 2024. Mas mesmo assim, Augusto, eu acho que eles não contavam com a vitória avassaladora de Donald Trump em 2024. Eu acho que nem o Brasil contava com isso, o nosso consórcio do Brasil. E tanto que todas essas empresas que antes estavam dentro da Casa Branca de Joe Biden, simplesmente aceitando e sendo cúmplices nesse projeto, nesse sistema industrial de censura da Casa Branca, todos eles estavam na posse de Donald Trump. Então, o chicote mudou de mãos, né? Tem um novo xerife na cidade e claro que essas empresas agora elas falam, não, estamos fazendo isso para preservar a Constituição americana. É mentira, eles estão simplesmente andando atrás de quem está na Casa Branca. Então, Augusto, eu acho que no final de tudo, eles não contavam com a volta de Donald Trump à Casa Branca e eles estavam ali sendo cúmplices porque achavam que eles continuariam a implementar esse controle social que foi implementado através do lockdown, por exemplo, e eles achavam que esse controle social ele seria estendido através do que poderia ser falado ou não. Mas aí esqueceram de combinar, né, com o povo americano, que deu uma vitória avassaladora a Donald Trump, voto popular, colégio eleitoral, Câmara, Senado, enfim. Eu acho que isso foi a grande salvação. Eu não diria nem só dos Estados Unidos, viu, Augusto? Mas eu acho que do Ocidente. A eleição de 2024 foi uma das mais importantes da história dos Estados Unidos, porque está expondo exatamente esse complexo de censura. Bom, agora a gente fala da viagem de Lula a Nova York. A comitiva do presidente, que participa da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, reúne pelo menos 100 pessoas em Nova York. Os custos já passam de R$ 3.300.000 entre hospedagem e aluguel de veículos. Além das agendas oficiais, alguns integrantes da delegação exibiram momentos de lazer nas redes sociais, com passeios turísticos em ônibus panorâmicos e corridas pelo Central Park. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, que enviou ao menos 7 representantes, a prática de atividade física por um secretário ocorreu fora do expediente e não gerou despesas extras para os pagadores de impostos.
Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente comenta também a coletiva de imprensa que o presidente Lula concedeu também na Assembleia Geral da ONU, mas só para a gente tratar aí dessa turnê, dessa comitiva, essa multidão que acompanha o presidente Lula mais uma vez. A gente não tem o número exato de participantes, até porque parte dos nomes não consta nas portarias que foram publicadas pelo Diário Oficial, mas pelo menos 100 nomes foram sim confirmados e os custos já chegam a 3 milhões e 300 mil reais, mas é possível que venha mais custo, mais despesa por aí, até porque a viagem ainda não acabou. Boa noite. Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que nos acompanha. Não é novidade, infelizmente, né, Paula? É um governo perdulário e um governo que gasta muito dinheiro no exterior. Foi assim desde o primeiro mês de mandato. A Janja, aliás, campeã, né, em gastar, em passear, ela gosta de se exibir nas redes sociais, dizendo que comprou um cinto, comprou uma gravata, gosta de ser filmada nas ruas da Europa, de Nova York. É um governo do deslumbre, mas o fato de um secretário correr no Central Park e a resposta que o governo dá é isso não gerou custo? Bom, é evidente que não, ele quer fazer atividade física, é uma questão particular dele, mas será que ele precisava estar lá? Essa é a grande pergunta. E não é o único. Uma comitiva com 100 pessoas é uma excursão, isso enche avião. Será que todo mundo precisava estar lá gastando dinheiro dos pagadores de impostos? Porque quando a gente observa os compromissos oficiais, os nomes são poucos. Pouca gente ali de fato tinha compromisso oficial. O resto é staff, o resto é assessor, é segurança, os gastos são sigilosos com cartões corporativos e a cifra será sempre muito maior do que a divulgada, porque não só os gastos sigilosos dos cartões, mas também porque o próprio Itamaraty não tem uma previsão divulgada imediatamente depois da viagem. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês, né? Comente aí a sua opinião, o que você achou do vídeo até o momento aqui, o que vocês acharam do vídeo da Revista Oeste. Top demais, se você gostou já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, né? E comente aí que é muito importante a sua opinião, comente aí a sua opinião sobre o vídeo, né? Deixa um boa tarde, um bom dia, um bom oi, que já ajuda bastante esse vídeo chegar para mais pessoas. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Sem aval, Lula e Janja não aplaude Trump e fala sobre a necessidade de resgatar reféns do Hamas. Interbentem os reféns agora, não queremos um de cada vez, queremos todos de volta. E os 38 corpos também, declarou o presidente norte-americano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, é a primeira-dama Janja da Silva não aplaudiu o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele defendeu a libertação imediata de todos os reféns israelenses mantidos pelos Hamas. O momento ocorreu nesta terça-feira, dia 23, durante a 8ª Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Libertem os reféns agora, não queremos um de cada vez, queremos todos de volta e os 38 corpos também, disse Trump. A republicana afirmou o apoio incondicional em Washington a Israel, mas recebeu apenas aplausos pontuais puxados pela delegação norte-americana. O discurso do presidente dos Estados Unidos foi feito após o anúncio da França, Canadá, Reino Unido e de reconhecer oficialmente os estados de Palestina em gesto diplomático ocorrido em domingo, dia 21, e segunda-feira, dia 22. A decisão buscou pressionar Israel pelo fim da guerra iniciada em outubro de 2023 após ataques dos Israel. Antes de Trump, Lula discursou de volta a classificar a ofensiva de Israel em Gaza como genocídio e afirmou a defesa de solução de dois estados
diz que nenhuma situação é mais emblemática do uso de promoção ilegal de força de qualquer Palestina. Muito obrigado a todos, pessoal. Esse foi o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu comentário e até a próxima.